Olá, meus amados pastores, coordenadores e alunos da nossa brilhosa Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor esteja com você, outra vez juntos. É um privilégio poder partilhar da Palavra de Deus com todos vocês. E hoje nós vamos para o resumo aqui da última lição desse trimestre. Lição 13, estudamos o primeiro e o segundo livro de Samuel, e neste domingo agora vamos à última lição, que traz como título o senso e a disciplina divina. Baseado no capítulo 24 do segundo livro de Samuel, o texto áureo está no versículo 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque nas suas mãos, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Palavras de Davi a Gade, o profeta, e a verdade prática diz o seguinte: a disciplina de Deus é cheia de misericórdia e visa nosso amadurecimento. Durante a exposição da lição, a palavra disciplina vai aparecer mais de uma vez. Ela é uma parte importante dessa lição de número 13. A lição está dividida em 3 tópicos, como de rotina: o senso de Israel, a disciplina de Deus e princípios importantes no primeiro e no segundo livro de Samuel. Então vamos lá. O primeiro tópico da lição é o senso de Israel. O senso de Israel. Aprendemos neste tópico que Deus abençoa aqueles que abrem mão da força do mundo e confiam nele. É importante, de maneira assim introdutória, se dizer que o censo, que é uma contagem, censo com C, é uma contagem do povo ou de um exército, para ver o número de pessoas, o número de soldados, o número de homens. Hoje nós temos todos os países fazem censo, uma contagem da população para se obter vários dados que envolvem a população brasileira, no caso aqui nosso. Mas o censo, nesse tempo que Davi viveu e nos tempos mais lá atrás, tinha geralmente a ideia, além de contar a população, medir a força militar de um determinado país, no caso aqui, Israel, certo? Então não havia nenhum problema se fazer um censo, nenhum. A questão aqui dessa contagem, desse censo que Davi manda fazer, é que ele se reveste de uma importância muito grande, porque ele traz consigo algumas coisas que têm caráter espiritual. Não é uma simples contagem aos olhares de Deus. É isso que a gente vai aprender aqui nesta grande lição, tá certo? Era comum se fazer censo, tanto que nós temos um livro na Bíblia que a gente chama de Números. Está lá na Torá, faz parte do Pentateuco, aí, os 5 livros de Moisés. O livro de Números, ele recebeu esse nome também porque nele existem 2 contagens do povo de Israel. Uma assim que eles saíram do Egito e uma outra no momento de adentrar na terra prometida. Então 2 censos, 2 contagens. Então, e tem um detalhe: essas contagens foram ordenadas pelo próprio Deus. Deus, ele não é contra censo, não é contra estatística. Aí eu volto a dizer, no caso aqui de Davi, isso se reveste de uma importância maior, porque aí tem uns pormenores, tem uns fundamentos aí espirituais
que a gente vai aprender durante a exposição, tá certo? Então veja bem, o primeiro tópico da lição, né, o censo de Israel. O comentarista ele fala de tentação e provação, ele fala de soberania de Deus e ele fala através de uma pergunta aqui, quando nós pecamos. Vamos ao primeiro ponto, né? Tentação e provação. O comentarista aqui, ele se preocupou em fazer uma diferença. Essas palavras tentação e provação, às vezes elas se confundem no texto sagrado. E em alguns momentos elas parecem ser sinônimas. Mas elas também são palavras que decifram, que representam coisas diferentes. No caso aqui, a tentação, ela tem um sentido de pecado mesmo. A tentação aqui é o quê? É algo que vem para tirar alguém do propósito, levar alguém a tomar uma outra linha, uma outra direção, ou seja, quebrar. No caso aqui teológico, bíblico, a tentação é no sentido de quebrar um direcionamento, quebrar um pacto, uma aliança, uma devoção, um relacionamento, que é o relacionamento entre o crente e o Senhor nosso Deus. A tentação vem nesse sentido. E ela sempre tem uma origem maligna. A tentação no sentido espiritual. O exemplo maior disso é a tentação de Cristo, né? Foi levado ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo, né? Ele é o agente maior da tentação. E qual era o propósito? Tirar Jesus do caminho, da direção, daquilo que estava proposto para ele. Então a tentação é nesse sentido. É exatamente isso que Davi sofre ao mandar contar o exército de Israel. É exatamente isso aí. A soberania de Deus. A soberania de Deus, por que a soberania de Deus aqui ela é chamada? Porque quando Davi ele manda contar o povo, ele estaria colocando em xeque a confiança em Deus, a confiança que o cristão deve ter no Senhor, seu Deus. É relatado aqui que ele mandou contar e trouxeram os números para ele. 500.000 homens da tribo de Judá e 800.000 no resto de Israel. Somando isso aqui, 1.300.000 homens aptos para pegar na espada e partir para a peleja. Um exército muito numeroso. Você já imaginou um exército de mais de 1 milhão de soldados? É um exército muito forte, né? Isso é muito maior do que o exército, que o efetivo militar do Brasil, né? Atualmente, o efetivo militar, as pessoas que estão na ativa, né? Não tem 1.300.000. Davi tinha um exército de Israel, 1.300.000 homens aptos para peleja. Então, aonde estaria a confiança de Davi? A pergunta é essa aqui. Por que se fala em soberania de Deus? Aonde estaria a confiança de Davi? Em Deus, como sempre havia sido, ou ele agora confia num exército numeroso que estaria do seu lado? E quando ele confia nesse exército, quando ele se ampara nesse exército humano, ele coloca em xeque a soberania de Deus, como se estivesse abandonando a ajuda divina, a confiança na provisão divina e agora focando apenas no número dos seus soldados. É por isso que a soberania de Deus aqui ela é violada por esse ato de Davi, que, como eu já disse, constitui um pecado. Não é uma simples contagem. É uma vaidade, algo que mexe com questões espirituais,
a vaidade, para querer se achar autossuficiente, quando nenhum de nós somos, nem ele era. Tá certo? E no terceiro item, a pergunta: quando é que nós pecamos? Quando nós pecamos? No caso aqui, o pecado foi o senso, né? Davi reconhece que errou. A Bíblia diz que ele se sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Ele reconheceu que foi um erro, apesar de ter sido aconselhado pela alta cúpula militar de Israel, que não havia essa necessidade, movido pela sua arrogância naquele momento, pelo seu engrandecimento pessoal. Ele não deu ouvido para nenhum tipo de conselho que fosse contrário ao que ele queria. Ele terminou mandando contar o povo, né? E aqui o comentarista fala sobre o perigo da síndrome de sucesso. Gerou em Davi um sentimento de soberba, que o leva a desviar sua confiança de Deus para a grandeza do seu exército. Nesse caso, o pecado de Davi, no caso aqui, por que foi um pecado? O senso, tá aqui, ó. Neste caso, o pecado de Davi foi deixar de confiar em Deus e acreditar no seu próprio poderio, esquecendo que toda vitória vem de Deus. E nós, em que confiamos? Onde está a nossa confiança? Então, observem bem, não foi uma simples contagem. Ele pecou porque com esse ato ele demonstrou que havia se afastado daquela postura de um homem que sempre viveu na dependência de Deus, no livramento de Deus, na graça de Deus, na dispensação de Deus. E agora, como ele cresceu, o reino se expandiu, muitas conquistas, não é? E ele tinha um exército numeroso, uma nação forte. Então ele agora deixou subir tudo para a cabeça, se tornou possuído por uma vaidade pessoal, e agora ele, para querer demonstrar e atiçar talvez nas pessoas esse culto à personalidade dele, ele toma o ato de mandar contar o povo, e foi reprovado por Deus, e o seu ato foi considerado um pecado. E todas as vezes que um filho de Deus peca, qual é a ação imediata de Deus? A disciplina. Viu aqui? Começou a aparecer, a primeira vez a palavra disciplina. E é o segundo tópico da lição, né? A disciplina de Deus. Deus nunca vai permitir para o nosso próprio bem que seus filhos pequem inconsequentemente. Se somos filhos, então a vara da disciplina nos alcança. Essa colocação aqui é muito importante. Antes da gente entrar aqui, é interessante se fazer essa explicação aqui sobre a disciplina. Qual é a finalidade da disciplina? Lá na verdade prática, o comentarista ele já dá essa senha. A disciplina de Deus é cheia de misericórdia e visa, olha aqui o propósito, nosso amadurecimento. Então, no campo espiritual, no reino de Deus, na igreja, na comunidade cristã, a disciplina ela tem um propósito específico e um propósito expresso no próprio texto sagrado. E que propósito é esse? O propósito de produzir em nós o quê? Maturidade, crescimento, amadurecimento, não é? A gente desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa comunhão, o conhecimento da vida tem que proporcionar isso aí. Um crente que caminha a jornada da fé, o que se espera dele é que a proporção que o tempo vai passando, ele vai adquirindo o quê? Experiências. E experiências vão produzindo o quê? Amadurecimento, musculatura espiritual, estrutura emocional, psicológica, espiritual.
Isso é muito importante. A disciplina na igreja, ela não tem a finalidade de botar ninguém para fora. Isso é muito importante. Quem vai ministrar a lição nesse domingo, frisar para a igreja, para a classe, não é? A disciplina, ela não tem a finalidade de ridicularizar ninguém, de expor apenas as pessoas, de apenas um sentimento de punição por punição, expulsão e coisas dessa natureza. Não tem, não. A disciplina, ela tem um sentido de restauração. Quando se aplica a disciplina a uma pessoa, é no sentido de dizer a ela, olha, você saiu do caminho, você errou a rota, você tem que voltar para a rota. Esse é o processo e a finalidade da disciplina. Deus, ele não trabalha com a teologia do descarte. O que é a teologia do descarte? É você olhar para uma pessoa só porque ela pecou, fracassou, ela falhou, você descarta. Não, pecou, não presta mais, não serve mais. Deus não trabalha com essa teologia. Tanto que Pedro negou Jesus e os demais também negaram, mas ele apareceu como negador principal. Negou Jesus, fez o que fez, mas Jesus o perdoou, o chamou e investiu nele, dizendo, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, eu estou te dando uma segunda chance. No caso de Davi, você vai ver o mesmo processo, lá no Antigo Testamento, mas o mesmo Deus trabalhando com o mesmo propósito. De o quê? Restaurar alguém que pecou pela disciplina. O preço vai ser pago, mas a restauração é o propósito. Ok? Então, indo à frente, o primeiro item aqui, olha, a questão da culpa, né? A culpa é uma experiência moral fundamental e essencial para retornarmos à presença de Deus. O que significa isso, irmão? Significa o seguinte, de uma maneira bem simples. Quando é que um cristão, um crente, um servo, um homem, uma mulher de Deus, ele sente a necessidade de abrir a boca e confessar e arrepender e se colocar diante de Deus para receber a restauração? Quando é que ele faz isso? Quando existe uma boa dose de graça divina na vida dele. Quando a presença de Deus é real nele. Quando ele é um crente realmente sincero. Seja ele que senta no banco, seja aquele que senta no púlpito. Os ministros. Quando é que se peca e se abre a boca e confessa e se pede perdão? Quando é que se faz isso? Quando nós estamos com a nossa comunhão com Deus dentro de uma normalidade, vamos dizer assim. Porque culpa, esse sentimento de achar que pecou e que precisa se redimir, isso, não espere isso de pessoas que não têm comunhão com Deus. Elas vão pecar e elas vão esconder, elas vão negar, talvez só abre a boca quando pressiona, alguém mostra a fita, a foto, a imagem, e aí a pessoa não tem mais para onde correr e resolve confessar. Isso já foi estudado em lições anteriores. Inclusive, existe um vídeo aí no canal que você pode assistir sobre as confissões de Davi e Jimmy Swaggart, aquele pastor da Assembleia de Deus americana. Um caso mundialmente conhecido. As circunstâncias das confissões foram as mesmas, tanto de Davi como de Jimmy Swaggart, entendeu? Então, é bom que a gente seja um crente, que a graça de Deus esteja abundante em nós, inclusive na hora de nos levar, de nos impulsionar a abrir a boca e dizer, errei, pequei, preciso de perdão. Glórias ao nome do Senhor. Indo agora para o segundo tópico, o segundo item aqui, a disciplina de Deus. Olha só, novamente a palavra disciplina aparecendo. Aqui sobre as consequências do pecado. Né? Que a disciplina, ela não tem a finalidade, como eu já dito, apenas de punir, não. As consequências virão. Davi pecou com Batseba e ele foi perdoado, mas as consequências se sentiu
a longo prazo no reino de Israel, que Deus assim havia dito. Consequência é consequência. Mas quando você é perdoado, você é restaurado para escrever uma nova página na sua história. Tá certo? E a disciplina na igreja tem o mesmo sentido. Nós, liderança, aqui vai uma palavra aos pastores, né? Os líderes não podem abrir mão dessa ferramenta espiritual que é a disciplina. E utilizá-la, como já dito, para trazer um cristão de volta ao redil, ao reino, ao propósito de Deus, e não expurgá-lo, certo? Dando continuidade, o item 3, aqui, o item 3 da lição, fala sobre, o item 3 foi a disciplina, né? E o item 2, na verdade, houve aqui uma mudança aqui, eu falei do item 3 e passei ao item 2, que é a confissão de Davi. A confissão de Davi. Você observa o seguinte, Davi confessou que errou. E como já digo na lição anterior, ou nas outras, a confissão, ela é um dos elementos do arrependimento. O arrependimento verdadeiro, ele tem 3 elementos. Vamos repetir, né? É o reconhecimento do pecado, a confissão do pecado e o abandono do pecado. Isso foi tratado nas outras lições. E aqui, novamente, aparece o que é a confissão. Davi também reconheceu o pecado, o reconhecimento, e aqui ele confessou o pecado. É importante isso, porque o arrependimento, ele é parte integrante da salvação, da doutrina da salvação, a soteriologia nos meios teológicos, assim é conhecida. Mas é a doutrina da salvação, um leque de coisas. E dentro desse leque está quem? O arrependimento, que é o reconhecimento, a confissão e o abandono, sem anular possíveis consequências que o erro possa trazer. Indo para o último tópico da lição, princípios em 1º e 2º Samuel. Aqui o comentarista, como é a última lição, ele enumerou para nós aqui 3 princípios, né? 3 princípios que ele julgou importante, na verdade são, que nós aprendemos ao estudarmos esses 2 livros de 1º e 2º Samuel. Na verdade, as lições são diversas, mas aqui se citou 3, um resumozinho, né? O primeiro é um alerta à liderança. A seriedade com que um líder trabalha terá repercussões na comunidade, na igreja, aonde esse líder lidera. Esse é o alerta para a liderança. Por que está se colocando isso aqui? Porque as atitudes dos personagens estudados durante esse trimestre apontam claramente isso. A questão de Saul, né? A questão de Absalão, a questão de Davi, principalmente de Davi, eram líderes de uma nação, não é? Então, o que acontece? Quando o líder ele tem seriedade com aquilo que ele está fazendo, essa seriedade vai ter repercussão na comunidade, repercussões positivas, construtivas, não é? Quando o pastor da igreja é um homem de Deus, chamado por Deus, aprovado por Deus, tem vida com Deus, trabalha em consonância com Deus e faz da oração, da consagração e da palavra de Deus o seu hobby, a sua paixão, esse líder será um líder abençoado e abençoador, e isso repercutirá na comunidade que ele lidera, sem sombra de dúvida. Agora tem um detalhe: a falta de temor de um líder, uma vida desregrada, terá também resultados também na comunidade, só que agora resultados o quê? Nocivos, negativos. Quantos problemas a nação de Israel não enfrentou
Quantas provações por causa de quê? Por causa das insanidades de Saul, por causa da indisciplina de Davi, da falta de vigilância, da carnalidade. Quantas consequências? É sempre aquilo que se diz. Quando um líder, ele peca, ele será punido, ele será provado pelo que pecou, pelo pecado que ele praticou. Agora tem um detalhe interessante. Isso é doloroso se dizer, mas é uma realidade. O pecado de um líder, o erro de um líder, sempre terá repercussão em terceiros, porque ele é um líder, não é? Quanto maior a árvore, maior a queda. E quanto maior essa queda, mais pessoas serão atingidas por essa queda. Então é muito importante que o líder entenda que ele precisa, ao liderar, ao pastorear, ao exercer o sacerdócio, uma função de destaque no reino de Deus, ele tem uma responsabilidade imensurável também. É como a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será exigido. E quando o líder não cumpre o seu papel, ele vai sofrer e fará a comunidade sofrer, o reino, a nação, a igreja, no nosso caso. Essa é a grande lição. O item número 2, né, aqui diz, né, uma nova esperança, né, e ânimo, né, uma esperança e ânimo. Davi sacrificou, a praga cessou e a disciplina que Deus aplicou a ele fez com que ele voltasse ao seu propósito, né? É interessante que Deus ofereceu 3 alternativas para Davi. Olha, você errou, você pecou, eu não mandei você contar povo nenhum, não mandei você fazer levantamento numérico, matemático de exército nenhum, você fez para me afrontar, você fez para colocar em xeque a minha soberania, por isso eu vou te punir, você vai ser provado, eu vou te perdoar, mas você vai passar, eu te ofereço 3 alternativas, você quer A, B ou C? Ele escolheu a praga, durante 3 dias, né? E ele foi provado por Deus. Deus não poderia abrir mão disso, porque isso norteia a sua moralidade. Ele perdoa, mas ele precisa nos curar. O Deus que nós servimos, ele é justo e abençoador, longânimo, compassivo, amoroso, mas não é para ficar passando a mão na nossa cabeça e dizendo, olha, tá assim, deixa como está para ver como é que fica. Não, Deus não trabalha assim. A alma que pecar, essa morrerá. Você pecou, você tem que arrepender, tem que ser restaurado, tem que ser curado, tem que regressar para o caminho. E liderança e crentes precisam entender isso de forma bem clara. A outra coisa, finalizando, Deus perdoa e restaura. O segundo livro de Samuel, ele se encerra demonstrando isso. Isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque Deus, ele prova aqui o que ele é. Ele não é um tirano, um carrasco, como alguém pensa por aí. Ele também, como já foi dito, a disciplina divina, ela vem no sentido de nos restaurar. E destruição ela pode promover dependendo da nossa postura diante das situações. Tá? Aqui citado pela revista, é muito importante. A vida vitoriosa não é a absoluta ausência de falhas. O fato de você ter cometido várias falhas não significa dizer que você não possa ser considerado um vencedor. Também santidade não é sinônimo de perfeição. Você pode alcançar o maior nível de santidade nesta vida, mas você sempre será um ser imperfeito, porque perfeito só o Senhor. Ele até nos exorta, sermos santos como Ele é. A Bíblia nos exorta, mas isso é um incentivo. Nós nunca vamos conseguir ser santo como Ele é. Nós nunca vamos conseguir ser perfeito como Ele é. Mas é um incentivo. Tem que haver esse propósito, esse objetivo. E essa é a lição número 13. E a pergunta final, qual é a nossa postura quando nós pecamos? Porque o importante não é o pecado apenas em si, o problema não é só o pecado, é a postura diante dele. Davi errou ao mandar conferir o povo, mas reconheceu que errou, se arrependeu, foi restaurado, pagou as consequências, mas ele retornou à comunhão com Deus e à concepção de que o Senhor
era o seu maior protetor. Para encerrar a lição, você pode fazer essa comparação que eu vou te dar agora. Você pode fazer isso antes, pode fazer no final. Eu estou fazendo aqui no final. É importante se fazer no final. Seria o seguinte: olha só como é que as pessoas mudam. Faça uma comparação entre o Davi, pastor de ovelhas, que matava leão e urso, até se encontrar com um gigante, muitas vezes maior que ele, Golias. Observe a postura deste Davi diante de Golias. O que ele diz? Tu vens contra mim com teu aparato militar. Eu vou contra ti em quê? Como? Em nome do Senhor dos Exércitos. Aqui é o Davi ideal. O Davi frágil, o Davi que não tem exército, o Davi que não tem poder, o Davi que não tem força, o Davi menor, o Davi pequeno. O Davi para ser derrotado. Mas ele deposita toda a sua confiança num Deus que é maior que tudo. E Deus faz dele um grande vencedor. Derrubou o gigante, foi ungido até o final, que ele assume o trono. E o Davi, aqui da lição 13, já é um outro Davi. Esse Davi aqui já é um Davi soberano, coroa na cabeça, vários serviçais à sua disposição, um palácio onde ele morava, não está mais no campo trabalhando no meio do capim, agora está sentado num trono de ouro, entendeu? Ele não precisa mais pegar pedra para jogar no gigante, confiando que Deus vai fazer um milagre. Ele agora tem um exército de 1.300.000 homens, é um outro Davi. Só que isso aqui não é problema, tudo que Davi alcançou, o problema é como ele lidou com as suas conquistas. As conquistas podem vir e devem vir, mas não podem mudar a nossa relação com Deus. Você hoje é pequeno, amanhã você pode ser grande, continue crente. Você hoje é pobre, amanhã você pode ter dinheiro sobrando, continue crente. Continue temendo a Deus, continue acreditando e que Ele é o Senhor, dono de tudo da sua vida e que sem Ele você não é nada. Nós não somos nada. Essa é a grande diferença. Faça esse comparativo, encerrando essa maravilhosa lição. Que Deus te abençoe. Meu irmão, se essa exposição bem simples abençoou sua vida e você achou interessante para ajudar no aprimoramento da lição desse domingo, compartilhe com outras pessoas no grupo da sua igreja. Nós estamos precisando aí de umas 400 pessoas para completar 1.000 pessoas inscritas no canal. Você pode nos ajudar? Eu te sou grato de coração, se você puder fazer isso. Compartilhe e que nós tenhamos uma grande escola dominical nesse domingo que se aproxima, que você possa ser um instrumento de Deus na exposição dessa maravilhosa lição. Um abraço carinhoso do reverendo Ed S.